Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Voltamos para o momento da palavra e da nossa sequência, o livro que estamos abordando nesta oportunidade é o livro de Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Estamos no capítulo 2 desta segunda carta do apóstolo Paulo, que é uma carta que ele volta a escrever, tendo em vista que a problemática na igreja de Corinto, ela não tinha sido resolvida com o escrito da primeira carta. Paulo escreveu enviando para a igreja ali em Corinto, depois de tudo que ele soube do que estava acontecendo, como já informamos, mas não custa nada lembrar, através da família, né? Como está no capítulo 1, a família de Cloé. Eu me lembro, até nem falei disso aqui, nessa minha volta para a Rádio Tamandaré, mas quando eu comecei a abordar a 1 de Coríntios, e está aí no YouTube, Acorda a Bênção, eu falava desse detalhe, né? E eu quero até voltar a pontuar isto aqui, que existe o dom da palavra, do conhecimento. Eu já ministrei sobre os dons aqui, quando falamos de 1 Coríntios 12 e 14, precisamente o 14, que o dom da palavra do conhecimento, ele é um manifesto divino do passado, do presente e do futuro. E há muita coisa aí que não é registrada em uma carta, em um livro. A censura, né, do noticiário não recebeu. E aí o Espírito Santo traz à tona, o Espírito Santo revela. O Espírito Santo, ele mostra o oculto. Isso não é para você ter medo de ir para a igreja, né, para o seu pecado não ser revelado. Não tem nada a ver. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que... Eu estava até numa ceia ontem e ministrei isto, que tem pessoas que dizem assim: ah, eu pequei, não vou para a igreja não. Algumas dizem: eu não vou para a igreja porque eu não posso cear, porque eu pequei. E outras, eu já ouvi gente dizer assim: eu não vou para a igreja não, para o meu pecado não ser revelado. Como se Deus fosse caboeta, né? X9, dedo duro, enfim. Deus não faz vergonha a ninguém. Quero até pontuar isto aqui. Deus não faz vergonha a ninguém. Deus não expõe ninguém ao ridículo, não é? E até porque nós já somos grandinhos demais para sabermos o que estamos fazendo de certo e de errado, né, irmãos? Às vezes acontece uma cauterização da mente da pessoa. Mas quando a pessoa vem estar com a mente cauterizada, ela também já está à beira da blasfêmia, né? Que é uma coisa, misericórdia, muito longe de acontecer. É porque blasfemar é resistir o Espírito Santo. É por isso que está escrito que todo pecado ao homem é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. Por quê? Porque a pessoa resiste à ação persuasiva do Espírito Santo. É quando não tem perdão. Porque é importante entender que para todo pecado confessado e arrependido,
existe perdão. Se você pecou, não vou dizer se você peca, porque pecar, misericórdia. Eu peco, tu pecas, eles pecam, nós pecamos, vossos pecados, eles pecam, todo mundo peca. Por isso que ninguém pode estar jogando pedra nos outros, porque o seu telhado é de vidro. Não jogue pedra nos outros não, que o seu telhado é de vidro, né? E quem somos nós para estar apontando o erro do outro, né? Jesus, inclusive, critica isso, condena isso, e a gente já viu em Lucas 17, até abordei sobre isso esses dias, mas não custa nada lembrar, né? Que o escândalo não está no pecado em si, de quem peca, mas o escândalo está em quem espalha o pecado alheio, em quem pulveriza o pecado alheio, quem sai apontando o erro do outro para um, para outro. Aí a Bíblia diz que, Jesus diz, especificamente falando, que é melhor que quem fizer isso lhe seja amarrado uma pedra de moinho no pescoço e lançado no mar. Lucas 17, versos 1 em diante. Precisamente o 2 que eu acabei de citar. O pecado é uma coisa que infelizmente todos nós cometemos, não é? Claro que nós devemos cuidar de melhorar, devemos cuidar de mudar. O Senhor nos aceita do jeito que somos, mas o Senhor exige de nós mudança, transformação, arrependimento. A mensagem do Evangelho é a mensagem de arrependimento. Não se fala de arrependimento hoje em muitas pregações, mas é necessário as pessoas entenderem que é necessário se arrependerem. E quando você se arrepende e pede perdão ao Senhor, o Senhor te perdoa. E o perdão do Senhor, ele é automático. O perdão do Senhor, ele é imediato. Não existe carência para o perdão de Deus. O que é carência? Seria você pedir perdão agora e o Senhor te perdoar daqui a tantos dias, semanas, meses, anos. Não. Você pede perdão agora e o Senhor te perdoa agora. Porque até deixar para depois é um risco muito grande que você corre. E nós correríamos se o Senhor não nos perdoasse de imediato. O perdão é uma necessidade real e urgente. Quando os homens amigos de um outro homem que estava em cima de uma maca, paralítico, souberam que Jesus estava em Cafarnaum, em uma casa, ensinando, não tiveram demora de levar este homem para que Jesus o curasse, porque amigo é assim. Amigo quer ver o bem do outro, amigo quer ver a melhora do outro, amigo investe no bem-estar do outro. Para a glória de Deus, aquele homem tinha 4 amigos que o levaram até Jesus. E eles estavam muito afim de ver o cara bem. Porque quando Jesus estava ensinando naquela casa, tinha muita gente na porta, muita gente na janela. E não tinham acesso fácil a Jesus. Os homens subiram na casa, destelharam a casa, desceram o paralítico no ponto correspondente em que Jesus estava. Pense na mão de obra. Pense na trabalheira. Subir com um camarada em cima de uma maca, num telhado, não é fácil. Descê-lo também não é fácil. Tem que ter toda a técnica, todo o manejo para o cabo de sabar lá de cima, né? E a fim de curá-lo de uma situação, causarem outra. Já pensou se da forma que tivesse descendo aquele homem, ele caísse e batesse com a cabeça, ia ter um traumatismo craniano, ia ser pior, né? Se bem que estava na presença de Jesus, tudo se resolveria. Porque na presença de Jesus, tudo se resolve, aleluia! Oh, glória a Deus!
Procure estar na presença de Jesus, que tudo se resolve. A tristeza sai, a angústia sai, a depressão sai. E eu estou falando como conhecedor de causa. A presença de Jesus faz a diferença. Aleluia. Procure estar na presença de Jesus e tudo se resolve. Tudo se resolverá. Pelo menos você estará bem. Sim, aí você diz, pastor, mas o meu problema é esse, aquilo outro. Ó. Se é por causa de outra pessoa, aí Jesus não pode pegar pela beca desta pessoa e dizer, fica aqui, volte, tirar da pessoa o vício, arrancar. Não, a pessoa tem que deixar Deus trabalhar na sua vida, dar lugar a Deus. Mas você estará bem. Porque o que lhe incomoda às vezes é o sentimento não reconhecido, não retribuído. O que lhe incomoda, o que lhe entristece é você não ver mudança nem transformação na pessoa pela qual você ora, o filho, a esposa, o parente, o sobrinho, o neto, o pai, a mãe. Mas isso aí é o problema dela, daquela pessoa, que infelizmente ela vai, não é, sofrer com aquela insistência dela no erro, no pecado. Mas aí Deus fará você ficar bem. Superar isso. Porque você também não pode se anular, se extinguir em função dos outros. Não pode. Por isso que é importante que você procure estar na presença de Deus, orando, louvando, sempre que puder faça um jejum, marque presença nos cultos e procure estar na presença de Deus em temor. Porque já pontuamos que sem santificação não há comunhão com Deus nesta vida. Santificação é imprescindível para isto. Ter comunhão com Deus nesta vida. Não é expulsar demônio, curar o enfermo, falar em línguas que mostra que a pessoa está em santificação. Não é isso. Até porque no dia do juízo vai muita gente chegar para o Senhor e dizer, no teu nome eu fiz isso. E vai ouvir do Senhor, apartai-vos de mim. Mas o escritor aos Hebreus diz que é em santificação que nós estaremos na presença do Senhor. Não é? Bem como Paulo em seus escritos. Então os homens levaram o paralítico até a presença de Jesus. E quando o homem chegou diante de Jesus Cristo, os amigos ansiosos e sem dúvida os que estavam em casa perplexos, né? Com o feito dos amigos, esperavam também que Jesus dissesse logo ao paralítico que ele se levantasse, ou que Jesus simplesmente estendesse a mão e o pegasse e o homem firmasse os seus joelhos. Enfim, esperavam logo de imediato o milagre. Esperavam de imediato o milagre. Só que Jesus se dirige da seguinte forma para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E aí os religiosos, os escribas, fariseus, todos ali, murmuravam em seus pensamentos sem abrir a boca, mas pensaram, quem é este que de blasfêmia? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus Cristo, que é Deus, disse, por que vocês estão pensando assim? Porque arrazoais em vossos corações. Louvado seja o nome de Jesus. E aí Jesus Cristo lhes questiona. É mais fácil dizer a este homem, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta e anda? Ora, vamos responder nós aqui. Era mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, né? Porque ninguém
vê a objetividade do pecado, ninguém vê a essência do pecado, ninguém vê, vamos traduzir ainda mais. Eu falei da essência, a objetividade. Quando eu falo da objetividade, estou falando do foco do pecado, mas, aliás, a palavra que eu quero usar é esta, a subjetividade do pecado. A gente não vê a subjetividade do pecado, era essa palavra que eu queria usar. A gente não vê. Não é? A gente entende que é pecado uma pessoa usando nicotina. A gente entende, e interessante que agora, por exemplo, a gente entende que é pecado a pessoa usando droga, né? Usando, por exemplo, a maconha, um crack, usando, enfim, a maconha, né? Eu quero especificar a maconha precisamente porque, inclusive, há um movimento para a liberação da mesma, mas, por outro lado, já existe cientificamente, né, um processo que é feito da maconha para tratamentos terapêuticos. Por exemplo, é quando o uso da maconha ele não é pecado. Veja que coisa. Quando o óleo, né, da cannabis ele é usado para efeitos medicinais. Entende agora quando eu quero me referir à subjetividade do pecado? Por exemplo, aqui no Brasil a gente toma muito café. Há países que a turma não toma, os cristãos não tomam café, eles tomam cerveja. Entende a subjetividade do pecado? Então, o que é pecado? Pecado é o que a Bíblia diz ser pecado. Aí você pergunta-me, pastor Amaro, então o senhor está dizendo que tomar cerveja não é pecado? Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que você entenda a subjetividade do pecado. Não é? Se você gosta de beber, aí isso é um problema seu. Eu mesmo não gosto. Não é? Porque tem pessoas que gostam de beber, se embriagar, na verdade, tomar uma. Aí diz assim, não, a Bíblia diz que não podemos nos embriagar, mas pode beber. Vê que coisa. Mas esquece que em outro momento a palavra de Deus manda que nós nem olhemos para o vinho quando ele fermenta. Que aí é quando o vinho ele produz um teor alcoólico que é danoso para nós. Que tem uma expressão em provérbio que eu não vou me lembrar agora, mas nos mostra que deixa o ser humano de graça. Né? Isso não é bom. Mas, do mesmo jeito que quando a pessoa não quer, qualquer desculpa serve, era uma fala de um comercial antigo, quando a pessoa quer fazer as coisas, ela arruma sempre uma desculpa, um pretexto também. Não é? Mas se referindo à subjetividade do pecado, o que é pecado, à luz da Bíblia, é pecado em qualquer continente. É pecado em qualquer continente. Agora, tem uma expressão que Paulo usa, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, culturalmente, tem coisas que não nos convêm. Como, por exemplo, tomar cerveja. O cristão aqui no Brasil tomar cerveja. Não nos convém. Entendeu agora? Por isso que era mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. Tu não estás vendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe aquele pecado que a gente, né, talvez veja de alguém. Por exemplo, o Sérgio deixar a carteira dele, o Sérgio é meu companheiro aqui no estúdio, ele deixar a carteira dele aqui, cheia de dinheiro, como ele tem, e eu pegar a carteira dele, abrir e pegar R$10. Ele não estaria vendo, mas se eu estivesse fazendo aqui na frente da câmera do Facebook, do Instagram e do YouTube, vocês estariam vendo, mas também não saberia se a carteira era a minha ou do Sérgio. Para vocês, seria a minha.
Né? Mas se fosse dado do Sérgio, ó, pegar uma cédula de R$100, eu disse, eita, aí digamos que eu não soubesse que as câmeras estavam ligadas, aí eu pegasse a carteira do Sérgio, eita, a carteira de Sérgio, aí, olha, R$100, eita glória, e ainda dava glória, miserável, aí pegava e botava no bolso, né? E aí, vocês estariam vendo o meu pecado, mas fora isso, você vê o pecado do irmão? Você vê o irmão fazendo a coisa errada? Se você vê, coitado do irmão, né? Principalmente dependendo de quem seja você. Se você não vê, aí você não sabe que é pecado. Então é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, porque a subjetividade do pecado a gente não vê. Aí Jesus pergunta, qual é mais fácil? Dizer isso ou dizer ao paralítico, levanta e anda? Vai que o cara não levante. Olha a vergonha. E muito menos ande. Olha a vergonha. Aí Jesus se dirige aos homens e diz, mas para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Aí se dirige ao paralítico, aleluia. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Oh glória, oh glória. O homem se levanta e começa a glorificar Jesus Cristo, a adorar a Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Por que eu estou lembrando este episódio? Para mostrar-lhes que a primeira problemática que o Senhor quer resolver de todos nós é perdoar os pecados. Você está aí preocupado com o seu financeiro, com a sua saúde física, com a sua vida conjugal, sentimental, empresarial, estudantil, lá. Jesus quer perdoar os teus pecados. Se preocupa em te arrepender dos teus pecados. Te arrepende e recebe o perdão divino. Aleluia. Te arrepende e recebe o perdão divino. Amém? Louvado seja Deus. E aí, voltando à abordagem aqui de Coríntios, Paulo estava tratando com esta igreja de situações problemáticas, como de pessoas, por exemplo, que haviam em Coríntios, rebeldes. Há uma outra colocação que Paulo fala lá na sua primeira carta, do tal ser entregue a Satanás. Ele escreve isso com a raiva, com a indignação, por isso que ele usa de muita hipérbole na sua colocação. Hipérbole é uma expressão de exagero na língua portuguesa. Que entregar a Satanás é bronca, né? Mas o entregar a Satanás que Pedro usa, deixa eu tentar explicar para vocês, que é, por exemplo, deixar o caba na dele, na vontade dele. Porque quando você está na sua vontade, deixa eu dizer uma coisa, isso é forte. Quando você está na sua vontade, você está dando lugar a Satanás. Se você estiver na vontade de Deus, aí você está dando lugar a Deus. Mas se você está dando lugar à sua carne, se você está dando lugar à sua carne, se você está vivenciando o mundo, se a sua vida está uma vida mundana, leviana, você está, é isso que Paulo está dizendo, entregue a Satanás. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não ouve a voz do seu pastor que lhe ensina, que lhe orienta, que lhe chama para o caminho certo, se você não ouve seus pais, que lhe querem no caminho certo, se você não ouve os mais velhos, que lhe orientam para o bem, que lhe aconselham para o bem, se você não ouve as pessoas mais experientes para o que é verdadeiro, para o que é certo, você está
se lançando a Satanás, porque você não quer ouvir nada de bom. Aí Paulo foi assim, usou de hipérbole. Lembra que eu falei um dia desses, que se a gente fosse traduzir para português, e até culturalmente, aquela fala de João Batista, raça de víboras. Lembra o que eu disse? A esculhambação que João estava dando aos fariseus, lá fora. Todo mundo pegava de leve não, os pregadores não pegavam leve não. Hoje é que a gente vê muito pregador massageando o ego, alisando, fazendo de tudo para as igrejas ficarem cheias. Os homens de Deus sempre falaram a verdade, como você está ouvindo a verdade aqui, na voz do divino. Para traduzir ainda o que Paulo quis dizer com que o tal fosse entregue a Satanás, Mateus capítulo 18, verso 15 em diante. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se não te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se não escutar, olha aí, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Sabe o que é considerar aqui como gentio e publicano? Não considere ele membro da igreja, membro do corpo. Ele é só mais um número. Jesus está dizendo isso. Jesus não está falando para não considerar a pessoa, como eu disse aqui respondendo ao irmão, não para ignorar a pessoa. Igreja não é lugar de ninguém ser ignorado. Igreja é lugar de acolhimento. Preste atenção. Para poder decantar, para poder separar isso aqui. Porém, se a pessoa não se arrepende, trata-o como gentio e publicano. Ou seja, é um visitante da congregação. É apenas um número entre os que estão ali. Isso é forte. Seja mais que número. Procure ter qualidade de vida cristã. Porque você, senão você vai ser só mais um número. Você vai ser, gentio publicano. Gentio, traduzido para um outro contexto aqui, mas a palavra gentil com O, é a pessoa que não tem conhecimento de Deus. Gentil com O é a pessoa que não tem revelação de Deus. Geneticamente falando, é uma pessoa que não é descendente de Abraão, que não tem sangue hebreu correndo na veia. Ser gentil com O é ter ficado para trás. Pronto. Se a pessoa não quer se arrepender, é como alguém que ficou para trás e porque quis ficar para trás. Entende? Então Paulo escreve a primeira carta, o problema não é resolvido. E aí Paulo, eu tenho que ter com os irmãos em Corinto. Eu tenho que ter com os irmãos em Corinto. E aí ele escreve dizendo do desejo de estar com os irmãos novamente. Louvado seja Deus. Só que a turma está esperando que quando Paulo chegue em Corinto, ele tome severas providências com os irmãos que estavam causando tumulto na igreja. Eles esperam que Paulo seja bem severo, a punição seja bem grande. Paulo apacente esses irmãos. Porque tem o apacentar, né? Que é acolher, daí tem o apacentar, né? Que é largar a ripa.
turma está esperando isso. É um problema nosso, né, irmão? A gente espera que com os outros a punição venha logo. Não é verdade? A gente espera que com os outros a punição venha logo. A mão de Deus. Só que a gente esquece que a gente também é pecador. A gente esquece que a gente também tem as nossas falhas. A gente esquece, como eu já disse, que o nosso telhado é de vidro. A gente esquece que até calado também estamos errados. Por isso que Jesus disse aos homens que queriam apedrejar a mulher, que foi pega em ato de adultério: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E foi por isso que todos saíram, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Todos. Porque ninguém tinha o direito de jogar pedra na mulher, porque eram todos pecadores. Não é? E a turma queria ver os irmãos contendeiros sendo punidos com severidade pelo apóstolo. E aí Paulo, ele trata exatamente desse momento de contrição, esse momento de contrição, né? Nesse capítulo 2. E aí ele diz: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque ele estava arrasado com aquela situação da igreja em Corinto. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Tipo assim, eu ficando triste, a tristeza de vocês vão me alegrar? Não, não vai me alegrar. Eu vou ficar contente porque vocês estão tristes? Não. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeçais, mas para que conheceis o amor que é abundante vos tenho. Para traduzir esse capítulo, o que eu quero dizer a você é o seguinte: às vezes nós só olhamos para o irmão quando está na prova. Tem algumas coisas, como eu já aqui falei. Quando o outro erra, a gente quer logo que o outro seja punido. Quando é com a gente não quer logo essa punição. A gente nem quer a punição, né? A gente quer logo a misericórdia. Mas quando é o outro, a mão de Deus, Deus vai pegar e peitar. Somente quando é com a gente. Quando é com a gente. Deus, tome providência. Mas tu esqueces que algum dia tu já aprontaste com alguém? Tu está entendendo? Poxa, aí Deus, tu é o quê? Tu é a cocada, como é? A Coca-Cola do deserto, para Deus só olhar para tu? E o outro? Tu é melhor do que o outro? Tu é melhor do que o outro? Não, irmão, não existe. Então preste atenção quando quiser que a mão de Deus pese sobre o outro. Preste atenção. Por outro lado, quando a gente vê a pessoa na prova de pão, de saúde, né? Porque aí vem a doença, passando aperto, o que é que a gente diz logo? É a mão de Deus. É Deus, ó, pesando a mão. Porque a gente não olha com outro olhar. Eu quero lhe convidar a olhar com outra perspectiva. Com a perspectiva do amor de Deus. Com a perspectiva do amor de Deus. Ministrei recentemente Coríntios capítulo 11. Está aí no YouTube. Que se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Porém, se não nos julgarmos, seremos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ser repreendido pelo Senhor é amor, é misericórdia. Como está escrito em Apocalipse, capítulo de número 3,
versículo de número 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Porque você não enxerga amor de Deus em cima, aleluia. Porque você não percebe amor de Deus envolvendo. Porque você não percebe amor de Deus tratando o pecador. Deus tem várias formas de trazer o pecador ao arrependimento. Alguns Deus abençoa, tome bênção, tome vitória, tome isso, tome aquilo outro, para a pessoa parar e pensar, rapaz, é muita bênção, eu não mereço não. Aí eu não mereço, aí a ficha começa a cair. Eu não mereço não, porque eu sou infiel. Eu não mereço não, porque eu não sou dizimista. Eu não mereço não, porque eu não sou envolvido na obra. Eu não mereço não, porque Deus, eu tenho sido rebelde. Eu não mereço não, porque, meu Deus, é muita bênção. Aí, ó, a pessoa, rapaz, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar para Deus, porque é muita bênção e eu sei que eu não mereço. Aí, com outros, Deus aperta. Que nem parafuso. Deus aperta. E cada voltinha aqui, ó, da mão é a chave de fenda, a chave de boca, a chave estriada rodando e o parafuso apertando. Alguns Deus aperta. Deus sabe como lidar com cada um de nós. Eu sou de um jeito, você é de outro, você é de outro, você é de outro, você é de outro, você é de outro. Cada um tem uma estrutura. Aleluia. Deus sabe como te pegar. Aleluia. Deus sabe como te trazer o arrependimento. Te arrepende. Por outro lado, você que gosta, né, de ser mais juiz do que outra coisa, olha para o irmão como amor de Deus envolvendo ele. Quem está recebendo essa palavra está entendendo, diz amém. Dá uma glória a Deus aí no YouTube, dá uma glória a Deus aí no Instagram, dá uma glória a Deus aí no WhatsApp. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos mudar a nossa leitura, a nossa perspectiva com relação à situação do outro. Que se ele está, se é a mão de Deus que está pesando em cima dele porque ele está em pecado, ainda é amor de Deus. E Deus faz isso, pastor? Faz. Deus faz, irmão. Deus pune. Deus mata. Deus bota em cima do leito. Pode, Deus faz. Deus faz. Não dizendo que Deus não faz, Deus faz. Agora é por amor, não é por ódio, não é por vingança. Não, Deus não é sádico, Deus não quer ninguém sofrendo. Isso é Deus tratando para chamar o arrependimento. É o que está escrito em Coríntios. Somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Isso é para a pessoa se salvar. Garante que a pessoa vai se salvar? Não. É por isso que a gente escuta os irmãos dizer, não tem nenhum versículo na Bíblia que diz isso. Deixa eu adiantar aqui. Porque o pessoal fica, a Bíblia diz que quando vem por amor, vem pela dor. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. Mas essa minha fala, essa minha correlação dos textos sagrados, nos leva a entender que se a pessoa não vem por bem, o mal vai chegar para que talvez ela venha. Ainda não garante que venha. Vê que bronca. Porque o ser humano é livre para fazer as suas escolhas. O ser humano é livre para tomar as suas decisões. Agora, que Deus ama, ama. Que Deus pune, pune. Que Deus corrige, corrige, porque Ele repreende, castiga e disciplina a quem Ele ama. Sinta-se amado por Deus. Porque é isso que está acontecendo de repente. Você que sabe que é rebelde, é para que você não se perca. Agora, se perdeu, não, aí não é com Deus, é com você. E outra coisa, irmão, vamos parar com esse negócio de filho da promessa. Filho da promessa é o povo de Israel como nação. Não existe o filho meu, o filho seu.
que foi promessa de Deus salvá-lo. Não, foi promessa de você tê-lo. De sua mulher ter gerado, de você ter conseguido produzir, porque de repente você era estéril, a sua mulher era estéril, de repente vocês casaram, não havia uma compatibilidade genética, e aí a criança não se sustentava no ventre. Aí Deus promete dar um filho. Aí Deus diz, não, eu vou sarar você, mulher. Eu vou curar este teu útero. Eu vou te fazer produzir um filho homem. Sei que tinha problema no espermatozoide. Eu vou fazer você, porque um colega meu, pastor, amigo, ele dá testemunho. O médico disse que você não consegue nem engravidar uma barata. Ele disse, o médico, eu não transo com barata. Aleluia. Ele é bem engraçado. Aí ele tem um filho, um menino hoje que eu amo, Lucas. Um abraço para ele e para o pastor Aloísio. Né? Glória a Deus. Aí sim, o Lucas é filho da promessa, porque Deus prometeu que daria a ele o filho. Como eu sou tio de muitos sobrinhos espirituais pela fé. De casais que não podiam ter filhos, e oramos e glória a Deus, namoraram, né? Porque é obrigação só Jesus, né? Os pais namoraram, e aí o menino nasceu, aleluia. A menina nasceu, o menino nasceu. Eu sou tio de um bocado de sobrinho, glória a Deus. É espiritual pela fé, assim, né? Aí filho da promessa nesse sentido. Mas para a salvação, Deus não se responsabiliza pela salvação de ninguém. A responsabilidade da sua salvação é sua. A responsabilidade da minha salvação é minha. Cada um que cuide de salvar a sua alminha. Que Deus não promete. Porque se Deus prometesse salvar fulano, por isso que a teologia da predestinação fatalista não tem fundamento bíblico. Porque senão a responsabilidade de quem se perde seria de quem? Da pessoa ou de Deus? Me responda. Seria de quem? Da pessoa ou de Deus? Seria de Deus. E Deus não é responsável pela salvação de ninguém. O que ele tinha de fazer já fez. Veio em forma humana, morreu por nós na cruz, abriu a porta de acesso a ele, o véu do templo foi rasgado, aleluia. Todos nós temos acesso a esta presença agora. É por isso que a Bíblia diz que ele veio para muitos. Na verdade, ele veio para todos, né? Veio para todos. Porém, são poucos que creem. São poucos que creem. São poucos os que entram por esta porta. São poucos os que admitem esta verdade. Então, é importante entender isso. Aí, Paulo aqui começa, e a gente vai passear nesta carta de Paulo aos Coríntios, né? Louvado seja Deus. Tratar aqui da situação. Eu achei interessante que tem a Bíblia atualizada na epígrafe dessa que eu estou usando aqui, que eu estou usando duas Bíblias. Diz assim, a mudança no castigo ao ofensor. O capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 5, do versículo 5 ao 11, tem como epígrafe nessa Bíblia que eu estou usando aqui. Gosto muito dela, pena que não tem mais dela no mercado, né? A Bíblia anotada, tem uma Bíblia anotada agora, mas está bem diferente dessa. E diz, a mudança no castigo ao ofensor. Aleluia. Aleluia. Versículo 10 para terminar. 2 Coríntios 2. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Significa isso aqui. Significa que mesmo que o irmão seja disciplinado, mesmo que o irmão a disciplina, eu particularmente, eu tenho um respaldo bíblico para discordar da ideia da doutrina, da disciplina da exclusão. Da exclusão. Porque como é que o irmão vai vencer
sem poder participar do culto, da oração, da doutrina, do círculo de oração, da ceia, do convívio? Como é que o irmão vai poder se levantar, se erguer? Porque se eu excomungo as pessoas do convívio cristão, eu estou dando oportunidade para que Satanás, com os seus desígnios, lace esse irmão. Lace esse irmão. Quando Paulo disse ser entregue a Satanás, Paulo não disse joga no mundo, não. É porque Paulo estava com raiva, Paulo era humano. Ele estava falando aquilo que Jesus disse, trata como gentil publicano, ou seja, a pessoa não quer, tu vai fazer o quê? Pastor nenhum pode obrigar ninguém. Não pode obrigar ninguém. Muito menos não tem o direito de expulsar ninguém da congregação. Pastor que expulsa uma pessoa da congregação, esse pastor está precisando entender o que é pastor, está precisando entender o que é a igreja e o seu papel. Okay? O que a gente não pode deixar é haver desordem, bagunça. Aí para isso tem que botar moral. Porque não vai pensar que o templo, o convívio é lugar de bagunça, não, porque não é não. Aí não. Aí não. Mas a vida pessoal da pessoa, com Deus, a gente deve orientá-la ao caminho da verdade. Agora, se ela não quer, a pessoa não pode fazer nada. A pessoa não pode fazer nada. Não é? Olha que Deus abençoe vocês. Esta palavra que você ouviu ao seu ouvido foi a voz do pastor Amaro Correia. Mas se esta palavra mexeu com você de alguma forma, lhe consolou, lhe exortou, lhe edificou, foi a voz de Deus, a voz do divino.